E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Veridiano aqui mais uma vez e estamos de volta com outro percurso aqui no nosso canal Teologia Liberada. E hoje nós iniciaremos o percurso de reflexão sobre a patrística cristã. E o livro que eu estou utilizando nessa reflexão é o livro do Carlos Verdetti, História da Igreja, das Origens até o Cisma de 1054. Essa coleção, ela contém 3 volumes, tá certo? E esse volume é o volume primeiro. Então, sem mais demoras, vamos iniciar o nosso percurso logo após a vinheta. Estamos de volta. Então, qual é o nosso objetivo ao estudar a patrística cristã? Bem, em primeiro momento, nós temos que afirmar que a patrística ela é um período da igreja cristã, um período de consolidação e de desenvolvimento e emancipação da igreja. Então, dito de outro modo, a patrística é a continuidade da obra missionária iniciada em Jesus Cristo, passando pelos apóstolos e agora a partir dos seus discípulos, os pais da igreja ou os padres da igreja. Por outro lado, a patrística ela exerce um papel fundamental no que diz respeito à sistematização dos conteúdos da fé cristã, bem como a defesa desses conteúdos. Quanto ao nome, patrística vem da palavra pater, latim, a palavra padre, pai, tá certo? E a patrística cristã, a nível de sistematização do conhecimento, alguns historiadores eles propõem que a patrística ela se desenvolve, tá certo, em 3 períodos. O primeiro período abrange das origens do cristianismo até o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Nós temos o segundo período, que é o período da Idade de Ouro, ou seja, onde nós temos os maiores padres da igreja cristã, e ele abrange mais ou menos 100 anos entre o Concílio de Nicéia e o Concílio de Calcedônia. E o terceiro período, que ao meu ver é uma nomenclatura um pouco ingrata, vamos dizer assim, que é o período de declínio. Isso vai do século VII até o século VIII. Uma outra coisa interessante é que a patrística ela também pode ser dividida conforme a língua do pai que escreve, tá certo? Por exemplo, o latim e o grego. Vale salientar que o grego foi a primeira língua a ser escrita até o 2º século. Depois, o latim se torna a língua predominante nos escritos patrísticos, tá certo? Outras línguas também foram utilizadas, como o siríaco, o armênio, mas foram escritos de menor relevância. Então, nós podemos dizer que, dentro da patrística, nós temos 2 correntes. Nós temos a corrente ocidental, tá bem, dos padres latinos, e nós temos a corrente oriental, ou dos pais de língua grega, os pais gregos. E nós não iremos demonstrar o nome de todos esses homens pormenorizadamente, porque nós iremos divulgar alguns vídeos tratando especificamente sobre a obra e sobre os autores. O primeiro período da patrística, que vai até Nicéia, nós temos alguns nomes importantíssimos da igreja. Nós podemos citar 3. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo. Esse período também é conhecido como o período dos pais apologetas, porque nesse período muitas heresias estavam surgindo. Então esses homens começam com os escritos polêmicos, refutar essas doutrinas heréticas por um lado, e por outro lado também tentar consolidar, tentar aprovar o cristianismo diante das autoridades romanas e diante da religião pagã. Então, desses padres apologetas, nós podemos destacar a figura de Justino e a figura de Irineu. Quando nós avançamos para a Idade de Ouro da patrística, nós temos aqui um período interessante, que é o período que surgem os grandes capadócios, ou dito de outro modo, os padres do deserto, que conseguiram refutar e destruir algumas heresias, como por exemplo o arianismo e o nestorianismo. Então, nesse período nós podemos citar nomes de peso, como Atanásio, Basílio de Cesareia e o seu irmão Gregório, João Crisóstomo, Cirilo, Então, Cirilo era bispo de Alexandria,
nós podemos ver que são nomes de muitíssimo peso dentro da igreja cristã. E pelo outro lado, esses são os pais gregos, tá certo? Os grandes capadócios, os padres do deserto. Quando nós vamos para o ocidente, nós temos 3 nomes de grandíssimo peso, né? Por exemplo, nós temos Ambrósio de Milão, nós temos Santo Agostinho e nós temos Jerônimo. Então, grosso modo, nós podemos dizer que Ambrósio, ele era governador da Ligúria e torna-se bispo da cidade de Milão graças à reivindicação do povo. Esse bispo é aquele que batiza o grande Agostinho de Hipona, tá certo? Agostinho, grandíssimo escritor cristão. E nós temos também Jerônimo, o grande autor da Vulgata, a Bíblia oficial da Igreja Ocidental, e, consequentemente, também a tradução preferida da Igreja Católica até os nossos dias. Bem, o terceiro período da patrística, que é o chamado, ao meu ver, injustamente, de o período de declínio, é o período em que o Império Romano ele passa por inúmeros ataques e a cultura e a autoridade romanas começam a se esfacelar, né? Então, dito de outro modo, nós podemos entender que, gradualmente, a Igreja, na figura dos seus bispos, vai assumindo esses papéis, né? Se como as autoridades iam morrendo, sendo capturadas, enviadas em exílio, etc. Então, os bispos assumiam esse poder. Talvez esse período de declínio ele seja marcado pelo processo histórico, né? Mas a decisão de certas pessoas e certos eventos. Por exemplo, nós temos aqui o fechamento da Academia de Platão, né? Nós temos as invasões do Império Romano por parte dos bárbaros, e isso faz com que a autoridade romana seja minada, bem como a fragmentação da cultura. Então a igreja começa a ser detentora da cultura, bem como de certos postos de autoridade. Então a patrística no Ocidente, ela se estende até o século VII, e a patrística no Oriente, ela se estende até o século VIII. João Damasceno é o último nome proeminente da patrística cristã. Bem, pessoal, um outro dado interessante sobre a patrística é que a patrística ela é realmente uma luta de consolidação do cristianismo, né? Então, basicamente, todas as heresias desse período, elas surgem e chegam no seio da igreja mediante o Oriente. Um outro dado super interessante da patrística é que a patrística, além de ser uma tentativa de sistematização dos conteúdos doutrinários da igreja, né? Então, por exemplo, nós podemos ver que nesse período a divindade de Cristo é consolidada, a doutrina do arianismo é refutada, o nestorianismo é refutado, o cristianismo se afirma dentro do império contra a religião pagã, o cristianismo, através do Edito de Milão, também se torna uma religião reconhecida, em primeiro momento, no Império Romano, até que o próprio imperador decreta o cristianismo como religião oficial do império. E a patrística ela está dentro desse processo, primeiramente como uma figura apologética, em segundo momento como uma figura de sistematização e em terceiro momento uma figura que procura estabelecer a ortodoxia cristã, bem como a ortopraxia. O que isso significa? A ortodoxia é manter por igual a doutrina cristã, os discursos, a fé crida na igreja. E a ortopraxia é a normatização dos conteúdos, das práticas dentro das igrejas. Contudo, a patrística não fez isso apenas com o discurso cristão. A patrística ela se usa no período de instrumentos de linguagem, né? De vocábulos, de técnicas, vamos dizer assim. E qual é o arcabouço que a patrística utiliza para, por um lado, sistematizar os conteúdos da fé cristã, por outro lado, se afirmar na sociedade e, por outro, dialogar com o poder político e com as demais religiões? A patrística utiliza o platonismo e o neoplatonismo. Então, a patrística bebe dessa fonte platônica, tá certo? A filosofia platônica, e a utiliza como instrumento intelectual para a realização da sua tarefa.
Então, pessoal, quando nós falamos da patrística cristã, nós estamos falando de um período de extrema importância para a igreja cristã. Então perceba que ela vai desde a origem da igreja, tá certo? Até o século VIII. Então a patrística cristã está em dois eventos importantes. Ela está como continuidade do cristianismo, por um lado, e por outro lado também ela está entre a antiguidade e abre as portas para a sociedade, para o mundo medieval. Se você analisar que o discurso patrístico vai durar até o século VIII, tá certo? Porque após isso nós temos o início da escolástica. Então, pessoal, esses próximos estudos que nós disponibilizaremos aqui no nosso canal serão estudos teológicos, históricos, filológicos, sobre a patrística cristã. E eu vou disponibilizar para vocês esse conteúdo aqui. Talvez esse conteúdo não seja inédito no Brasil, mas é um conteúdo de difícil acesso. Eu tive a felicidade de me deparar com uma biblioteca de um mosteiro, e essa biblioteca ela contém inúmeras obras dos pais da igreja. Então, por exemplo, a Didaquê, Pastor de Hermas, a Epístola de Clemente aos Coríntios, etc, etc, etc. Então, eu vou trazer no nosso canal Teologia Liberada esse percurso gratuitamente para vocês. Então eu peço que você não perca os conteúdos que nós disponibilizaremos nesse canal, tá certo? Nós apresentaremos uma teologia histórica, uma teologia bíblica, algumas análises dessas epístolas, desses trabalhos dos pais da igreja, tá certo? E eu conto com a sua participação. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha. Se você também ficou em dúvida em algum conteúdo, por favor, escreva aqui embaixo nos nossos comentários e eu ficarei feliz de responder. Então, até a próxima!